E aí galera, mais uma GAP para o Direito Administrativo 2, hashtag só Exam, que aprova mais que Exam, que não AB. Hoje nossa última videoaula para a GAP 04 de Direito Administrativo 2, o tema é responsabilidade civil do Estado e bens públicos. Em relação à responsabilidade civil do Estado, você tem que saber, resp civil significa dever de indenizar. A administração pública pratica um ato administrativo. Este ato administrativo, lícito ou ilícito, acaba gerando um dano e, em razão da lesão causada, a administração tem o dever de indenizar. Este dever de indenização nós chamamos de responsabilidade civil do Estado. Vejam, como se dá a responsabilidade civil? Quais são as formas de resp civil? Quando é que esse dever do Estado se materializa? A primeira hipótese, a responsabilidade é subjetiva. A responsabilidade subjetiva acontece quando a vítima precisa provar culpa ou dolo do agente público. Então, na responsabilidade subjetiva, a vítima precisa demonstrar no processo de indenização que ela juíza que o agente público agiu sem o dever de cuidado, ou seja, agiu com negligência, com imprudência, com imperícia. São formas de culpa, não é? Imprudência, imperícia ou negligência. Ou que o agente público teve intenção, teve o dolo de lesar. A responsabilidade civil subjetiva acontece quando há uma omissão na prestação do serviço público. Nós dizemos que a responsabilidade civil do Estado será subjetiva, portanto, quando houve falta de serviço público e esta falta foi causadora de um dano no particular. Vejam, para que este particular demonstre a falta do serviço público como causadora, é preciso a prova de culpa ou dolo do agente. Lembrando que a responsabilidade civil subjetiva se trata de uma exceção no direito administrativo. A regra é que a responsabilidade civil do Estado seja objetiva. O que significa responsabilidade civil objetiva? Significa responsabilidade civil, dever de reparar, dever de indenizar, independentemente de culpa. A responsabilidade civil objetiva se apoia na ideia do risco. Esta responsabilidade civil objetiva será decorrência do risco administrativo ou decorrência do risco integral. O que significa risco integral? Significa que mesmo que a administração pública não tenha concorrido para o dano, mesmo que o dano tenha sido causado por força maior ou por caso fortuito, se a administração pública tem participação na atividade, mesmo não tendo causado o dano, porque ele resulta de força maior ou caso fortuito, a administração pública responderá em razão da responsabilidade integral, em razão do risco integral. O exemplo e única possibilidade no Brasil para que haja responsabilidade civil objetiva fundada no risco integral se dá com os acidentes nucleares. Então, se as usinas de Angra 1 e Angra 2 explodirem, contaminarem o meio ambiente, contaminarem pessoas com a radioatividade, o risco ali é integral. Mesmo que o problema de radioatividade tenha sido causado por força maior ou caso fortuito, ali nós temos a responsabilidade civil da administração pública
pelo risco integral. Em todas as demais hipóteses, quando há, portanto, ação, conduta ativa da AP, quer dizer, o agente público está praticando o ato, eu tenho a responsabilidade civil por risco administrativo. Neste caso, eu, vítima, só provo conduta, nexo e dano. Eu, vítima, não preciso provar nem culpa, nem dolo do agente. Vejam então, a responsabilidade pode ser subjetiva quando há omissão no serviço público. Neste caso, eu, vítima, preciso provar culpa e dolo. Quando há uma ação, quando há uma atividade positiva, a responsabilidade será objetiva por risco administrativo. Quando se trata de risco integral, eu tenho a responsabilidade da AP, independente até de nexo causal, que é a situação decorrente dos acidentes nucleares. Única hipótese no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, a responsabilidade ambiental, quando a AP causa dano no meio ambiente, é uma responsabilidade civil objetiva, se este dano decorre de uma ação, por risco administrativo. Não se trata de risco integral. A responsabilidade ambiental não é por risco integral, como alguns defendem. Trata-se de uma minoria e um equívoco. A única hipótese constitucional de risco integral é o acidente nuclear. Além disso, a responsabilidade civil da AP pode ser solidária ou subsidiária. A responsabilidade civil da AP será solidária quando a própria legislação assim definir. Vejam, quando eu delego o serviço público para uma pessoa executar o serviço, por exemplo, a administração delega serviço público de telefonia para a TIM. Se esse serviço público causar um dano, o delegado de serviço público responde diretamente pelo dano causado. A administração pública terá, neste caso, uma responsabilidade subsidiária. A responsabilidade da AP é subsidiária. O que significa isso? Eu preciso demandar contra o delegado primeiro, eu, vítima, tenho que processar o delegado. Não havendo bens para que o delegado me pague, o delegado de serviço público, não tendo bens para me pagar, eu processo a administração pública. Mas é preciso seguir uma cadeia, isto é responsabilidade subsidiária. Vejam, o delegado de serviço público, que por sua vez contrata um terceirizado para desempenhar as suas atividades, por exemplo, a TIM contrata uma empresa que não desempenhará o serviço de telefonia, que prestará o serviço de atendimento ao consumidor. Muito frequente essa terceirização. O setor de reclamação, por exemplo, da empresa de telefonia é terceirizado. Se você for vítima deste setor de atendimento, que ele te passou uma informação errada e você foi lesado, a responsabilidade do delegado é subsidiária. Vejam, quando a administração pública, a responsabilidade do delegado é solidária, em razão do terceirizado. Quando a administração pública delega, sua responsabilidade é subsidiária. Quando o delegado terceiriza, a responsabilidade do delegado de serviço público é solidária. Quando eu, administração pública, contrato uma empresa para prestar serviços para mim, administração pública, portanto eu promovi um processo licitatório e eu sou a consumidora, se essa empresa que presta um serviço para a AP causar dano, a administração pública tem responsabilidade subsidiária. Então, a AP que delega serviço público
A AP que contrata um profissional para prestar serviço terá a responsabilidade subsidiária. Mas a responsabilidade da AP pelas dívidas trabalhistas da empresa que ela contratou para prestar um serviço para ela, AP, a responsabilidade previdenciária é solidária. Mas a regra em direito administrativo é que a responsabilidade da AP seja subsidiária. Bem, terceiro tópico do tema responsabilidade civil é a chamada ação regressiva. Quando eu, administração, pago a dívida e pelo princípio da impessoalidade, eu, AP, serei a demandada numa ação de indenização. Vocês lembram disso? Eu, vítima, não posso processar o agente, eu preciso processar a AP. Mas quando eu, vítima, processo a administração e a administração me paga, eu tenho o direito de cobrar do agente. Então, ação regressiva significa uma ação de indenização que a administração pública promove em face do agente público. Vejam, a administração pública aqui pagou a indenização e demandou contra o agente. Nesta ação regressiva, a responsabilidade do agente sempre será subjetiva. Então, se eu, AP, fui processado e a minha responsabilidade era OB e eu paguei a dívida, eu processo o agente na ação regressiva, mas preciso demonstrar culpa e dolo do agente. Embora a vítima não precise ter demonstrado minha culpa, nem o meu dolo, porque a RESP era OB. Não confundam a ação regressiva com denunciação à lide. A doutrina de direito administrativo entende que a denunciação à lide tumultua o processo, porque a vítima pode estar me processando a AP por uma responsabilidade objetiva em que não haverá discussão de culpa. E se a AP puder denunciar a lide o agente no mesmo processo, a AP discutirá também culpa e dolo do agente. E isto tumultua o processo. Então o caminho é: a AP é processada, indeniza, e a AP promove a ação regressiva. Inclusive, o administrador que não promove a ação regressiva praticou ato de improbidade administrativa. Muito bem. Sobre bens públicos. Quando a administração pública é obrigada a pagar uma dívida, seja uma dívida decorrente de uma compra que ela fez, seja uma dívida decorrente de um empréstimo bancário que ela fez e não quitou, seja uma dívida decorrente de uma ação de indenização, isso não importa, a administração deve e não pagou. O meio de pagamento se chama precatório. Portanto, nós sabemos que os bens públicos, que consistem no patrimônio da APD e da API, têm características. Os bens públicos são imprescritíveis, eles não são passíveis de uso capião, salvo uma única exceção. O bem público que pertence à empresa pública ou à sociedade de economia mista, que exploram o mercado, este bem pode ser usucapido. Então, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista exploram o mercado, estes bens que pertencem a estas empresas públicas, sociedade de economia mista, podem sofrer uso capião. Mas a regra é que os bens públicos sejam imprescritíveis. A outra característica de bens públicos é que eles são inalienáveis. Portanto, eu não posso transferir o bem público, salvo uma avaliação prévia, nós já estudamos isso em licitação, salvo um ato administrativo se o bem for móvel, ou uma lei autorizativa se o bem é imóvel, e é preciso também, para alienação do bem, a chamada licitação prévia. Licitação que será na modalidade concorrência ou na modalidade leilão. Muito bem. Os bens públicos, então, são imprescritíveis, inalienáveis
e impenhoráveis. Ou seja, se a AP deve e não paga, eu não posso promover uma ação de cumprimento de sentença. Eu não posso promover uma execução judicial de um título extrajudicial. Não posso, porque os bens públicos não serão penhorados e levados à asta pública. Qual é o caminho? O caminho é nós solicitarmos o ingresso do crédito que temos perante a administração pública na lista dos precatórios. Existe todo um regime para regular os precatórios. Bem, os bens públicos, portanto, são de 3 espécies. Eu tenho bens públicos que são de uso geral, uso comum, ruas, praças, praias. São bens públicos, pertencem à administração pública e têm um uso comum do povo. Todos nós usamos. O meio ambiente é um bem público de uso comum. Existem bens públicos de uso especial, são destinados a finalidades específicas, são utilizados como sede da administração pública para que ela desempenhe a sua função. Então eu tenho lá o prédio do fórum, é um bem público de uso especial. O hospital municipal é um bem público de uso especial, tem uma finalidade específica, se destina a uma sede da AP. Eu costumo dizer que bens públicos comuns e bens públicos de uso comum e de uso especial possuem destinação certa, destinação específica. O que significa destinação específica? Significa afetação. Então, os bens públicos de uso comum e de uso especial são bens públicos afetados. E a terceira classificação é bem público dominical ou dominial. Os bens públicos dominicais ou dominiais consistem no patrimônio da AP que não tem destinação certa. São os bens públicos desafetados. Eu posso vender um bem público de uso comum? Não posso. Eu posso vender um bem público de uso especial? Não posso. Eu primeiro preciso retirar a afetação deles, preciso retirar a destinação deles, tornando-os bem público de uso dominical, e aí eu efetuo a venda destes bens. O bem público de uso dominical é aquele que não tem destinação certa, é o bem público desafetado. Como é que eu desafeto ou afeto um bem público? Por meio de um ato administrativo que dá destinação certa, específica ao bem, ou retira a destinação certa e específica do bem. O bem público pode ser usado pelo particular? Pode. Você já sabe disso. Como o particular usa o bem público? Ele usa por meio de uma autorização, quer dizer, a transferência se dá no interesse particular-privado. O bem público é usado pelo particular por meio de uma permissão. A permissão ocorre em razão de um interesse coletivo. Ou o bem público pode ser usado pelo particular em razão de uma concessão. A concessão ocorre com interesse público. Vamos aos exemplos. A autorização de uso de bem público por particular. O uso das calçadas e das ruas por estabelecimentos comerciais. O uso de bem público por permissão. São as passeatas, as manifestações sociais, culturais, nas praças e nas ruas. A realização das barraquinhas de São João se dá por permissão. Concessão materializa-se no uso do bem público por particular quando há interesse público. Exemplo, bancas de jornal e revista em praças públicas, porque ali, além da finalidade comercial, existe a intenção de se divulgar cultura e educação. Por fim, vamos nos lembrar como nós vendemos bem público. Primeiro,
Qual a primeira definição? É preciso a realização de uma cotação. Eu preciso verificar quanto vale o bem que será vendido. Segundo, eu preciso desafetar o bem. Preciso retirar do bem público a sua finalidade específica. Terceiro, preciso de uma autorização por ato administrativo, se o bem é móvel, ou por lei, permitindo a venda do bem. Por lei, quando o bem for imóvel. E por fim, preciso promover uma licitação para que haja a venda do bem público. Muito bem, galera, para hoje a GAP era esta. Estudem, #Orgulho Cerezan, que até a próxima. Valeu!